Boa noite, galera, tudo bem? Vamos lá de novo. Eu estou trazendo, no início desse bate-papo, um texto de um autor consagrado aí, principalmente no meio dos movimentos sociais, na política de esquerda, que é de um grande escritor chamado Bertolt Brecht. Brecht ele tinha uma visão muito clara das questões sociais e ele transmitia isso com muita frequência e facilidade nos teus textos. Então, o Nada é Impossível de Mudar é um texto que nós devíamos muitas vezes refletirmos sobre ele. E ele diz assim: desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada parece ou deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Então Brecht, ele traz aí uma certa esperança nesse texto, né, pra gente. Né? A gente olhar a nossa sociedade como algo passível de mudança. E para olhar uma sociedade dessa forma, nós temos que aprender a olhar as outras pessoas, as pessoas que nos cercam, as pessoas com quem convivemos, como seres humanos, em primeiro lugar, mas, em segundo lugar, como seres sociais, devemos encarar cada um desses homens e mulheres e crianças como cidadãos, como eu sou e como nós queremos ser respeitados. A partir disso, nós podemos delinear aí algumas ações nos últimos tempos, né? Algumas pessoas têm muito falado de que o Brasil acordou, e aí eu tenho visto amigos meus e pessoas nas minhas redes sociais dizendo não agridam quem não que esteve dormindo, né? E isso é realidade, gente. Apesar de vocês não saberem, apesar da maioria não saber, nós sempre tivemos grupos andando, caminhando em relação a um país melhor, cobrando em relação a um país melhor, mesmo que a maioria das pessoas da sociedade nem sequer nos apoiasse. Então, nós chamamos esses grupos de esquerda, e nós vimos um vídeo aí há pouco tempo sobre a diferenciação entre esquerda e direita, né, que eu coloquei há poucos dias. E também vimos um vídeo extremamente engraçado, mas muito interessante de se ver, com o PC Siqueira e com o Leandro, se não me engano. Eles fazem de uma forma divertida, de uma forma muito interessante, essa diferenciação. Então ele coloca da seguinte forma: hoje as manifestações, as ações, os atos, os protestos, eles são coisas de esquerda. Como assim? A esquerda que sempre esteve à frente de reagir ao status quo e reagir às posturas impostas ao, ao povo, à sociedade em si. Né? A direita normalmente ela sempre esteve no poder, mesmo quando a gente não percebe. As posições de direita são as posições defendidas pelos empresários, são as posições defendidas pelas pessoas que só falam em meritocracia, são as questões defendidas por pessoas que não pensam que existe fome, ou não querem saber disso. São as pessoas que não olham o semelhante como realmente semelhante, né? Ou o cidadão que não tem condições como semelhante. Então isso é uma postura. Quando a gente fala em meritocracia, não estamos desmerecendo aí algumas formas de promover ou de algumas pessoas subirem. Não é essa a questão. A questão é quando a gente fala de meritocracia numa sociedade extremamente desigual, extremamente injusta, extremamente sem capacidade de gerar possibilidades para todos da mesma forma. Então aí que meritocracia existe nisso? Então eu vou pegar vamos colocar um exemplo bem simples, no reino animal. Eu vou pegar um macaco, um elefante, uma foca e um peixe e falar para eles: olha, quem vai passar, quem vai ser promovido aqui é quem for
tiver mais mérito, e quem subir ali, aquela árvore. Acabou. Que mérito tem em subir na árvore? Quem é que vai realmente conseguir? Né? Então, nós teremos 75% dos indivíduos já de cara retirados ou excluídos da possibilidade de conseguir uma promoção ou uma ascendência, né? Uma ascensão. Nesse caso, a gente tem que pensar claramente sobre as posturas que nós temos tido nos últimos anos, principalmente com essas aberturas políticas, com essas questões relacionadas ao sistema. Então nós temos que pensar um pouquinho, olhar um pouquinho por esses ângulos que são diferenciados. Nós tivemos aí nos últimos dias das manifestações, principalmente algumas pessoas reclamando nas mídias, nos últimos 2 ou 3 atos aí, a invasão desses atos por extremistas, né? Esses extremistas, gente, são pessoas que têm pouquíssima consciência política, mesmo sendo de direita ou de ultradireita, como estão sendo chamados por alguns analistas. Esses extremistas, eles não querem saber da visão que o outro tem, porque para eles somente a visão deles é que vale. Né? Então isso é uma das coisas que faz e fez com que muita gente se decepcionasse com os movimentos que foram alavancados agora nos últimos dias. Lógico que existem sempre os caronas. Nós não vimos um único partido de direita participar disso aí com suas bandeiras. E os partidos de esquerda que estiveram lá foram rechaçados pelos de direita que não estavam com as bandeiras. Vamos pensar da seguinte forma. Nós temos no estado de São Paulo um governador que é de um partido que está há 20 anos no governo. Nós temos uma das piores educações do estado de São Paulo. Concorda? Nós temos um dos piores tratamentos ao professor e ao servidor público do estado de São Paulo. Nós temos um dos nos estados mais corruptos, com operações estourando todos os meses. A gente vê uma operação grande, longa, como a última, a Citamate, que pregava aí todo o legislativo e respingava diretamente no governador e seus secretários. Nós temos uma polícia extremamente violenta no estado de São Paulo. Nós temos uma polícia que não é capaz de gerir a violência para que ela paga, né? Apesar de eu não concordar com a militarização, mas, queira ou não, existe o grupo polícia, e esse grupo polícia é um grupo de repressão. Nesse caso, nem isso eles fazem. Existe uma polícia enfraquecida, emburrecida, que é a polícia civil. E todos esses órgãos estão debaixo de um governo fraco, covarde, incompetente, e que se acha o grande gestor. Vejamos por um lado claro. Agora, nesses últimos dias, tivemos aí uma pesquisa, uma pesquisadora da USP fazendo e lançando um livro sobre o monopólio da violência no estado de São Paulo. O monopólio da violência em si, ela é colocada, ela é do Estado. Ela é o Estado é que pode matar pelo seu agente. Isso não é o que deveria acontecer, gente. Mas é a forma com que os agentes do Estado agem, de tirar a vida, de serem agressivos, dá ao Estado o monopólio da violência. Mesmo que tenha sanções administrativas, investigações internas, mas o policial na rua ele pode me parar e de uma hora para outra me agredir e me colocar preso sem ter exatamente uma prova, né? Então isso dá ao Estado um monopólio. O que houve nesse governo aí, e temos visto, isso não é uma teoria minha, eu quero que fique claro, vem dessa pesquisa, esse acordo, essa teoria de um acordo entre os grandes grupos criminosos, os grandes grupos do crime organizado em São Paulo e do governo do PSDB no estado de São Paulo. Então existe uma teoria de que existe um acordo, mas nós podemos ter um olhar um pouquinho mais adiantado disso e pensar por nós mesmos a diferença que fez depois dos ataques alguns anos atrás e em relação aos crimes contra a vida. Quer dizer, nós tivemos uma queda que o governo comemorou durante muito tempo, né? Os últimos 5, 6 anos, o governo Alckmin vem comemorando aí que
o governo dele tem diminuído o crime, mas na verdade é o crime contra a vida, e houve um excesso, um aumento excessivo do crime contra o patrimônio. Né? Então, essa troca, o que indigna a sociedade, na verdade, é a morte das pessoas. E o governo tucano sabe disso. Tanto que na primeira semana, logo após uma pesquisa lançada que 93% dos paulistanos aprovava a diminuição da maioridade penal, o governo aparece como se por encanto, com um projeto de 500 páginas para levar para o Congresso. Quer dizer, o cara ele trabalhou muito as noites dele, de 3 ou 4 dias, para poder ter aquela proposta para levar para o Congresso. Quer dizer, é um governo fraco que não tem noção do que está falando e a população, infelizmente, acompanha esse tipo de governo. Essa individualização social tem acabado com nossos filhos, tem acabado com o futuro dos nossos filhos. Enquanto nós acharmos que é desse jeito que se faz, que é reprimindo, é matando os jovens em periferia, é fazendo repressão a movimentos sociais como tem sido feito, é acabando com os pinheirinhos da vida, é que nós vamos ter um Estado, um país melhor, o governo continua se fortalecendo. Né? Então, voltando lá em Brecht, só para fechar, nada deve ser impossível de mudar. Está mesmo na hora de mudarmos esse governo do Estado de São Paulo. Eu vou colocar uma coisa que eu sempre coloco para meus amigos e para as pessoas que eu converso. Eu não sou petista, não faço questão, nunca fui. E eu não apoio a maioria das medidas que o PT tem tido em termos de política, em termos de política econômica, em termos de política social. Não da forma que ele tem feito. Mesmo assim, eu não aprovo em momento algum a entrega do patrimônio, como foi feita pelos governos tucanos, como é feito pelo governo em São Paulo ainda, pela roubalheira de Minas Gerais, que está jogado debaixo do tapete via Aécio Neves e via seus sucessores. Então nós não podemos deixar que a mídia nos guie, nos mande votar em quem ela quer e nos dê opções que realmente não sejam válidas. Né? Nós temos visto aí no campo político um adensamento em volta de uma direita que só está crescendo porque a indignação popular, não respeitada, não ouvida, as decepções com as questões políticas, deram corpo a essas indignações e adensamento de grupos que estão indo para a extrema-direita. Então, ninguém pode reclamar depois seus direitos pessoais, seus direitos como cidadãos serem caçados. Né? Enquanto eu reclamo que meus direitos não estão sendo observados, aí eu meto o pé quando o direito do homossexual é observado ou quer ser observado, ou quando o grupo de representantes GLBTs, por exemplo, vão buscar seus direitos políticos e sociais. E aí eu falo mal dessas pessoas. Os negros, não precisa ter cota. Então, essa indireitização que requer que nós briguemos contra posturas que adequam, que igualam ou tentam igualar de uma forma ou de outra os grupos, as minorias, e nós vamos contra isso, nós estamos indo para a direita. Então isso está na hora da gente mudar também. E não temos que ter medo da mudança. A mudança é a única coisa que existe de verdade. Nós ficamos o tempo todo reclamando, mas não temos coragem de mudar. Então, está na hora de revermos nossos conceitos, galera. Vamos trabalhar e fazer com que esse país seja melhor para os nossos filhos e as futuras gerações. Até mais, a gente volta.